Vamos começar o momento da palavra. Nós estávamos no último culto, a gente estava ali falando sobre Mateus, capítulo 20, no finalzinho, sobre o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e a mãe de João. E agora nós vamos falar sobre os dois cegos que recuperaram a visão e sobre esse pedido da mãe de Tiago e João. Lembrando que Tiago foi o primeiro discípulo apóstolo a ser morto dentre os 12 apóstolos. Todos os 12 apóstolos, segundo a história do mundo, eles foram mortos, assassinados por causa do nome de Jesus. Pedro foi morto de cabeça para baixo, crucificado, e os outros apóstolos, eles tiveram morte semelhante. Tiago foi decapitado ou morto à espada, segundo o livro de Atos, capítulo 12. E João aqui, que também está sendo mencionado, daqueles que seriam os que assentariam à direita ou à esquerda, eles estão sendo nomeados aqui como aqueles ao qual assentariam no melhor lugar e na melhor posição. Enquanto os homens estão buscando melhores posições, Jesus está ensinando que este lugar e estas posições é uma recompensa ao qual Deus vai designar no tempo correto. Jesus falou, vocês não sabem o que estão pedindo. Por quê? Porque estão pedindo para o seu próprio deleite, para o seu próprio desejo, para satisfazer o desejo do seu coração. E é exatamente isso que vai impedir as nossas orações. É quando nós pedimos a Deus, oramos, intercedemos, mas pedimos somente para o nosso deleite. O livro de João e o livro de Tiago são livros que falam sobre oração também. O Evangelho, a carta de João, que é a primeira carta, e também um livro chamado Tiago, que é uma carta também. Eles tratam de oração e o ponto específico que eles tratam é: vocês oram, mas não sabem orar como convém. Vocês oram para os seus próprios deleites, e por isso as suas orações não são atendidas. Às vezes vocês oram, mas oram sem fé. E às vezes oram, mas oram de forma errada. Jesus já fala para os discípulos, orem em meu nome, porque até o momento vocês ainda não oraram em meu nome. Então o nome de Jesus é utilizado para oração. E o nome de Jesus também é utilizado para a gente viver. Baseado nesta vida, eles iam poder definir se iam sentar do lado direito ou do lado esquerdo. Porque isso é recompensa. Não é pela oração que você conquista posição no trono ou no reino de Cristo. É pela sua capacidade de experiência. É pelo seu coração disponível a exercitar a palavra de Deus. Ou seja, Jesus não pregava sobre coisas somente que você recebe porque ora, ou recebe porque Deus te abençoa, ou recebe porque Deus é gracioso. Mas tem coisas que são fruto do nosso trabalho, é recompensa, é galardão, é prêmio. E todo prêmio, todo galardão que vem de Deus envolve uma obra de justiça e um trabalho. Então Jesus ensina aos discípulos que ao invés de eles estarem motivados em ter os primeiros lugares, eles deviam estar motivados em estar servindo a todos de todo o seu coração. Porque a posição maior tem no reino de Cristo quem trabalha e serve de coração, buscando apenas servir e agradar o seu Senhor e não buscando status e posição. Enquanto nós normalmente trabalhamos buscando recompensas humanas, buscando posições humanas, quem trabalha mais receberá mais. Jesus está ensinando que nesse coração seu, se tiver a motivação de estar em um lugar maior, você já está perdendo nessa sua caminhada. Enquanto a motivação do seu coração for a posição, o melhor lugar não será você o vencedor e não será você que vai receber este lugar. Então, mexer com essas intenções do coração é o que Jesus está fazendo com os discípulos o tempo todo. Porque o reino de Cristo é inversamente proporcional ao reino dos homens. O reino dos homens funciona de um jeito. Se você me bate, logo o meu desejo é de lhe ferir. Se você, então, me auxilia, me ajuda, então o meu desejo é também de auxiliar você. Mas Jesus fala aqui, para ascender em posições superiores neste reino, você tem que fazer o que os outros não fazem.
fazer além do que os outros fazem. Se você quer um lugar excepcional, você tem que ser excepcional também nas atitudes. Se você faz o que todo mundo faz, que diferença faz na vida? Se o reino de Jesus é um reino do céu e não da terra, as pessoas que pertencem a esse reino e têm esta mentalidade, eles precisam aprender a andar e ser diferentes de todas as outras pessoas da terra. Então Jesus está compartilhando com os discípulos o tempo todo que é perdendo que se ganha. Vocês precisam renunciar para receber coisas que estão relacionadas ao reino espiritual. Vocês vão perder a sua vida, mas vão ganhar a minha vida. Vocês vão perder aqui em questões naturais, mas vocês vão estar ganhando em um outro tempo, que eu chamo de restauração de todas as coisas. Outras coisas ainda maiores, eu digo a vocês, vai ter 100 vezes mais para aquilo que vocês estão plantando aqui. E agora Jesus fala sobre o coração desses discípulos que está perdido e também um coração desses discípulos que estão cheios de ganância, cheios de desejo de ser superior aos outros. E ele vai falar sobre duas questões: beber o cálice e ser batizado com o mesmo batismo que ele foi batizado. Podeis, por acaso, beber do cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo da qual eu serei batizado? Jesus já havia sido batizado em Mateus capítulo 3 com 2 tipos de batismos, pelo menos. Jesus, quando desceu as águas no Rio Jordão, batizado foi ele pelo profeta João Batista. E ao sair das águas, viu João Batista como se fosse uma pomba descendo sobre ele e repousando sobre ele o Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo, já batizado com o Espírito Santo, Jesus agora passa a ser levado ao deserto 40 dias a jejuar e orar para ser potencializado a unção. O Espírito levou ele no deserto para prová-lo em tentações com Satanás no deserto. E após isso ele iniciou seu ministério já provado e aprovado. Mas ele está falando que existe um terceiro batismo. Esse terceiro batismo foi citado por João no capítulo 3, que é o batismo de fogo. Esse batismo ao qual a perseguição, a afronta, a ira, a injustiça recaiu sobre ele. Logo daqui a pouquinho a gente vai ler como isso aconteceu de forma mais intensa, porque os que estavam mais próximos de Jesus, eles o abandonaram. Aquele ao qual comia juntamente com ele, também o entregou. Aqueles que estavam juntamente com ele por muitos anos, também vão negar a ele. Aqueles que deveriam ser os maiores trampolins e os maiores auxiliadores do ministério de Jesus foram os assassinos de Jesus, que vão condenar ele à morte em 2 tipos de tribunais e lançar ele nas mãos dos romanos para ele ser julgado por Pilatos, por Herodes e novamente por Pilatos, até que foi sentenciado depois de ser violentamente castigado com açoites. E também sofreu muitas afrontas verbais. Depois de todo esse processo de vergonha, desprezo, de dor física, de dor moral, de perder todos os seus direitos e ser considerado a criatura mais vergonhosa, odiosa e repugnante da face da terra, Jesus entregou o seu coração, mas na cruz Jesus fala 7 frases que está conectada com este reino e esta personalidade que ele tem. Ele orou pelas pessoas e se importou pelas pessoas enquanto estava sendo esmagado, violentamente castigado e xingado por essas pessoas, orando, falando: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se preocupando com a sua mãe, com os seus discípulos o tempo todo, preocupado com as situações que poderiam afligir eles naquele tempo. Jesus estava falando com Pedro: Pedro, quando você se converter, então confirma os seus irmãos. Estava dando esperança, mesmo dizendo: Pedro, tu vai me negar, mas, porém, depois, dando uma perspectiva futura para que eles não ficassem somente no problema, sabendo que depois de um problema é uma vírgula e tem ainda uma nova história para ser criada. Esse mesmo Jesus, ele vê o futuro e sabe: eu serei batizado com um batismo. Será que vocês são capazes de receber esse batismo? Esse batismo e beber do cálice, que também é mencionado no livro de Apocalipse e alguns profetas
sobre o cálice da ira de Deus. Quando esse cálice se enche, então a ira de Deus é derramada na terra. Isso acontece em muitos momentos da Bíblia e é sobre este cálice que Jesus está falando, sobre a ira de Deus que recaiu sobre ele, porque ele levou sobre si o pecado, as dores e o sofrimento de toda a humanidade. E a ira de Deus caiu sobre Cristo de uma forma justa, porque ele estava assumindo o nosso lugar em substituição. E sobre esses dois aspectos do sofrimento, da dor, da vergonha e também da própria ira de Deus sendo derramada sobre ele, Jesus pergunta a eles, porém a resposta deles é sim, nós podemos. Não sabendo eles que o poder que estava na boca deles não era o mesmo poder de Deus para realizar aquilo. Porque Jesus, quando pergunta se eles são capazes, quer dizer que eles não são capazes. Será que vocês receberão, podem participar? Na verdade, a resposta dele é, nós não podemos, mas iremos. Mas a resposta dele foi a resposta arrogante. Nós podemos, nós temos, nós já estamos prontos, temos o poder de estar à direita e à esquerda, somos os melhores. Era isso que eles estavam dizendo no profundo do seu coração. Nós podemos assentar uma direita e a sua esquerda porque nós somos melhores do que esses. Era isso que eles estavam dizendo e porque o seu coração estava cheio de orgulho e Jesus estava querendo combater o tempo todo o orgulho do coração do homem, porque o orgulho vai preceder a toda a queda do homem. A toda a queda do homem precedeu com esse tipo de comportamento e essa motivação do coração de querer dominar, de querer ter poder, de querer assumir posição de maior relevância. E Jesus falou que não será assim no meio de vós. Quando os discípulos ouviram e ficaram indignados contra aqueles dois, ele falou assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será entre vocês. Ao contrário, quer dizer, inversamente, como funciona esse reino, nós vamos de contramão. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, como o filho do homem que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. O que Jesus estava tentando o tempo todo? Moldar o coração dos discípulos para que eles fossem humildes e para que eles fossem amorosos como ele é. Então, Jesus saiu dali e no caminho ali em Jericó, quando saíram de Jericó, uma grande multidão seguiu eles e dois cegos que estavam à beira do caminho estavam clamando, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, porque estamos necessitados. A multidão repreendia eles porque eram desprezados também na sociedade e estavam atrapalhando ali o movimento, a ocasião. Mas Jesus, eles não pararam, continuaram clamando e Jesus interrogou, perguntando o que é que eles precisavam, qual era o desejo do coração e o que Jesus podia auxiliar a eles. E eles falaram que precisavam voltar a enxergar. E imediatamente, depois que Jesus tocou nos olhos deles, eles recuperaram a visão. E eu falei no último ensino que Deus quer ouvir de nós o que a gente precisa. E muita gente que se achega a Deus, não necessariamente se achega buscando exatamente o que precisa. Então não é uma redundância e não é algo besta a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Porque muitas pessoas foram a Jesus, mas não estão dispostos a assumir a vida depois do que a oração deles vai resultar. Por exemplo, depois da cura, o que acontece com uma pessoa que tem benefícios por causa de uma doença, ela perde os benefícios de uma doença. No Brasil é fácil entender esse texto porque existe o INSS e o auxílio-doença. Quem é cego, recebe. Quem é paralítico, recebe. Quem é surdo, recebe. Mas quem não tem essas doenças, então não recebe. Quem está disposto a perder o auxílio-doença e voltar a trabalhar e ganhar aquele dinheiro? Os romanos, eles tinham também esses tipos de auxílio, segundo alguns historiadores e mestres. Eles falam que a capa, por exemplo, que o cego de Jericó estava usando, representava justamente como se fosse um colete que liberava. Era uma representação, como nós temos hoje
alguns coletes de guarda municipal, alguns coletes de quem guarda os carros. Esses coletes que nos identificam em relação a algum propósito, era justamente o que aqueles homens tinham. Aquela capa ao qual ele deixou para trás era justamente aquilo que poderia ser a identificação dele para pedir esmolas, porque se eles estão à beira da estrada, se eles estão sempre ali próximo da cidade, é porque eles estão pedindo dinheiro. E lá em Israel, e também sobre o domínio dos romanos naquela época, existia uma liberação do governo, como o nosso INSS. As pessoas que pedem, elas pedem na rua, mas liberadas pelo próprio governo e validadas pelos médicos do governo, dizendo que aquela doença, aquela pessoa pode ser um pedinte. Assim era naquela época, segundo muitos historiadores. Então, por isso Jesus sempre perguntava: o que queres que você faça, que eu te faça? Porque nem sempre o que é óbvio para a gente que a pessoa precisa, a pessoa sabe que ela precisa. Certo? Então, finalizamos o capítulo 20 e entramos no 21. E a gente vai dar uma acelerada para a gente tentar concluir ao máximo o livro de Mateus, que vai até o capítulo 28. Então, nessa e na próxima aula, vamos tentar terminar esse ensino. A entrada triunfal de Jesus é mencionada aqui porque todas as vezes que um profeta iria morrer, ele precisava ir a Jerusalém e ser morto fora de Jerusalém. É assim que funciona. E Jesus pediu aos discípulos, a 2 deles, que preparassem um jumentinho, filho de uma jumenta, como estava escrito lá no livro de Gênesis, como também está escrito no livro de Salmos, que Jesus, o rei de Israel, ele se assentaria em um jumentinho. Ele entrou em Jerusalém e também entrou no templo com esse jumentinho. E a primeira coisa que Jesus fez, quando a multidão dizia: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando a multidão clamava no percurso, nessa entrada triunfal de Jesus no templo, quando Jesus chegou no templo, a primeira coisa que ele fez foi quebrar tudo que se relacionava a comércio dentro do templo e fazer um discurso bem singelo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram um covil de ladrões. E então começou a Jesus a curar cegos e mancos que se aproximaram dele no templo, e ele curou a todos. Mas quando os sacerdotes viram o que Jesus estava fazendo, eles ficaram indignados. E pior foi quando eles viram que as próprias crianças estavam adorando a Deus e falando que Jesus era o Cristo e falando: Hosana ao filho de Davi. Quando as crianças foram repreendidas e Jesus foi questionado: não vê o que essas crianças estão falando? E Jesus falou que nos Salmos está escrito que o perfeito louvor vem de um coração como de criança. Então Jesus estava sendo odiado por aqueles sacerdotes. Primeiro que Jesus pregava coisas ao qual eles não aceitavam, fazia coisas ao qual Jesus também não era aceito, e agora Jesus estava ganhando muita evidência. Jesus estava o tempo todo ganhando evidência no seu ministério. Qual era a evidência que Jesus estava fazendo? Grandes curas, milagres e sinais. Se você vê uma pessoa que viveu com você a vida toda, cego, e ela é curada, em vez de ficar feliz, você fica irritado e profundamente buscando matar o homem ao qual cura e faz milagres. Pensa no nível de engano e hipocrisia que o ser humano pode viver. Nós, em vez de estarmos felizes por causa da obra de Deus, muitas vezes estamos odiando e falando mal de homens de Deus, ao qual estão fazendo coisas maravilhosas, por às vezes não entender algumas coisas, ou porque nós temos em nosso coração inveja e queríamos fazer ou ser ou estar no lugar dele, porque aparentemente ele está em um lugar de intimidade com Deus superior. Jesus, enquanto de manhã, no outro dia, que ele sempre estava dormindo próximo ali, em Betânia, no outro dia Jesus olha para uma figueira e
parece que essa figueira tem frutos, porque a figueira, ela apresenta-se formosa quando está com figos, mas não havia fruto nela, porque ela aparentava ser o que não era, ou aparentava ter o que não tem. Jesus amaldiçoou aquela figueira, dizendo: nunca mais nasça frutos de você. E aí, imediatamente, a árvore secou. O que isso ficou ali para os discípulos é que era um homem de extrema fé, e abismados com a figueira secar, Jesus falou para eles: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas a dizer a um monte: levanta-te e atire no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, receberão. A autoridade que Jesus ensinava sobre este novo nível em que ele estava ensinando os apóstolos era sobrenatural. De você falar coisas e coisas acontecerem. De você mudar as circunstâncias da sua vida. Os problemas podem vir contra você, porém a sua oração e a sua perseverança, a palavra que sai da sua boca, ela é transformadora. E Jesus utilizava esta palavra para mudar as sentenças, para mudar as situações da sua vida. Por muitas vezes, aqui no livro de Mateus, nós vimos que quando havia uma fome extrema no deserto e eles estavam distantes, Jesus multiplicou o pão. Quando havia uma grande tempestade e os discípulos estavam desesperados, achando que ia morrer, Jesus, com uma palavra, acalmava ventos e tempestades. A palavra que saía da boca de Jesus tinha um grande resultado, e sobre as doenças, os problemas e enfermidades, Jesus liberava palavras e as pessoas tinham soluções de problemas que traziam tristeza e dor e sofrimento. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, temos que entender que este reino é um reino de benefícios também. Não é apenas benefícios, não é um relacionamento de barganha com Deus, mas faz parte da experiência, da intimidade com o poder de Cristo, esse reino, também a manifestação sobrenatural dessas bênçãos que transbordam sobre os homens de Deus que pregam este reino e sobre este evangelho que é anunciado. Então, no nosso casamento há conturbação, a palavra e a oração que sai da sua boca pode apaziguar o coração daquele que está atribulado. Se no seu trabalho há muita perseguição e afronta, você utiliza desta palavra e desta oração para apaziguar os ânimos, sabendo que Deus vai lhe dar criatividade e sabedoria para como é que eu vou lidar com essa situação, para que aquele que está contra mim, agora toda energia que ele colocou contra mim volte contra ele. Porque era assim que Jesus utilizava. Quando todos vinham contra Jesus, Jesus colocava tudo que eles falavam contra ele mesmo. A gente vai ver aqui as discussões de Jesus mais um pouquinho para frente, e vocês vão entender como é que Jesus argumentava e como ele conseguia transformar todo o ódio e a raiva das pessoas e deixar as pessoas caladas e perplexas. Então, diz assim, o texto em Mateus 21, 23. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, aproximaram deles os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: com que autoridade está fazendo estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta. Quer dizer, a sua pergunta já é maldosa. Vocês já estão duvidando da minha autoridade. Vocês sabem a quem é que eu prego, vocês sabem sobre o que eu falo, vocês sabem quem é que eu digo que me deu autoridade. Há um tempão Jesus está pregando sobre isso, e como é que eles perguntam agora quem lhe deu autoridade? Era uma pergunta meio óbvia, Jesus não precisava responder. Mas diante de uma pergunta, Jesus falou: eu faço a vocês uma outra pergunta. E se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. Eu vou perguntar de vocês: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Quer dizer, foi Deus que mandou João batizar ou foi coisa da cabeça dele?
E aqueles homens que rejeitaram João, aqueles homens que falaram mal do profeta João Batista, ficaram ali sem poder falar por causa do nível de hipocrisia deles. E eles se reuniram e questionaram uns aos outros. Se a gente falar que o batismo de João é dos homens, é coisa de loucura da cabeça de João, essa multidão aqui cria em João. Esse homem aí foi batizado por João. Eles vão querer matar a gente. Então, com medo de serem apedrejados, eles falaram, não sabemos. Porque se a gente disser do céu, todo mundo sabe que a gente não acreditava que era do céu. Porque a gente nem foi batizado. Se fosse do céu, todo mundo teria se batizado aqui. Mas os sacerdotes, esses homens perversos, hipócritas, eles não haviam se batizado no batismo de João. E Jesus respondeu, então também não respondo se vocês não me responderem. De quem ou quem me deu esta autoridade para fazer o que eu faço. E então, sobre este assunto, Jesus vai falar uma parábola. E depois vai emendar com outra parábola. A parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores. A parábola dos 2 filhos, Jesus fala que um pai tinha 2 filhos. Um disse, eu vou obedecer ao meu pai, mas não obedeceu. Prontamente ele disse, vou, ele respondeu, vou, porém ele não executou conforme ele falou. E o outro disse, eu não vou. Porém ele não fez o que ele disse que ia fazer. Ele disse, não vou te obedecer, porém obedeceu. Aí Jesus perguntou, qual daqueles fez a vontade de Deus? O que disse ou o que fez? O que disse ou o que fez? Qual é o mais importante? O que você diz ou o que você fala? Ou o que você faz? E eles responderam o primeiro. Responderam eles. Pois ele disse, não vou, mas foi. Aí Jesus disse a eles, digo-lhes a verdade, que os publicanos, que são os cobradores de impostos, as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem e nem creem nele. O que Jesus estava ensinando aqui? As pessoas que menos mereciam, as pessoas que não viviam de acordo com a vontade de Deus, ouviram o profeta João e se arrependeram dos seus pecados. E mesmo depois, mesmo sendo muito depois de vocês que responderam que iam fazer a vontade de Deus, eles passaram a fazer a vontade de Deus e vocês continuam no mesmo pecado, condenando pessoas por um pecado que vocês cometem coisas muito piores. Então, esse nível de cegueira era que esses homens viviam. Aí Jesus emenda com outra parábola, a parábola dos lavradores, dizendo que havia um proprietário das terras que plantou uma vinha e ele colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre. Depois, ele alugou essa vinha, arrendou a vinha a alguns trabalhadores, lavradores, e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertencia. Quer dizer, o homem era dono da propriedade, o homem estruturou a propriedade para ser um local onde se produzia o vinho, e agora ele vem no tempo correto, o tempo onde frutificou, onde já deu tempo para eles produzirem e venderem, e agora ele veio pegar a parte dele, dividir, fazer as contas de acordo com o que eles tinham combinado do princípio. Estes homens que eram apenas aqueles que alugaram o espaço, que trabalharam naquele espaço por um salário, ou por parte do fruto da empresa ali, daquilo que eles estavam fazendo, eles se voltaram contra o dono e começaram a matar todos aqueles que eram enviados para organizar as finanças do local. Imagine a situação. E ele enviou uma vez, eles mataram, outro eles apedrejaram. Então o dono pensou, vou mandar o meu filho, que é o meu maior representante, para que então eles
ouçam e temam, porque esse local é meu, esta vinha é minha, fui eu que paguei pelo local. E o que aconteceu foi que aquele filho foi morto, pois o meu filho não respeitaram. E Jesus falando isso, os próprios fariseus, os próprios sacerdotes entenderam que Jesus estava falando deles. Que muitos profetas foram enviados ao povo de Israel, porém, eles mataram os profetas. E agora o próprio filho está sendo enviado, e o que é que acontece? Eles estão matando também o Filho de Deus. Eles estão desejando a morte, já estão se reunindo para ver como condenariam Jesus em um julgamento falso, pagando falsas testemunhas, e agora Jesus está falando, eu sei o que vocês vão fazer, eu sei que vocês vão me matar, porém, o que vai fazer o dono da vinha depois que vocês matarem o seu filho? Aí ele vai dizer assim, ó, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e vai arrendar a vinha para outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus lhes disse, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vós. Jesus estava profetizando aqueles que deveriam ser as maiores autoridades sobre este reino, sobre este evangelho, sobre o domínio do poder de Deus sobre a face da terra. Eles vão rejeitar este poder, vão rejeitar esta mensagem e vão perder a sua autoridade. E este reino será dado a outras pessoas. Este reino será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que Jesus falava deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Então, Jesus era considerado profeta pelas multidões, eles estavam com medo da multidão e não de Jesus, eles estavam com medo das pessoas e não de Deus, eles não temiam a Deus, e Jesus estava falando sobre o que eles iriam fazer, condenando eles, e nem assim eles se arrependeram. Eles não reconheciam o erro que estavam fazendo, mesmo tudo que Jesus falando sendo a verdade. Jesus se colocou como uma pedra fundamental de uma construção que é semelhante ao alicerce da casa, o fundamento que nós conhecemos hoje. Quer dizer que se você retira o fundamento da casa, que sempre precisa ser estruturado em pedra, precisa chegar à rocha, a um lugar firme, porque se for de areia, se for algo maleável, a casa começa a ter rachadura. Jesus está falando que, olha só, vocês precisam entender que quem não se sujeitar a esta fundação, a esta estrutura que era o próprio Cristo e essa mensagem, tudo que vocês construírem em cima de mim, desta mensagem será poderoso. Este é o reino. Mas se vocês rejeitarem esta pedra, esta própria pedra será a causa de destruição de vocês. Quer dizer que vai desmoronar sobre a sua cabeça tudo que vocês estão fazendo. E essas são as profecias de Jesus em Mateus capítulo 21 por parábolas. Mas Jesus vai continuar falando parábolas aqui em Mateus capítulo 22, dizendo assim, ó, a parábola do banquete e do casamento, quando ele vai citar aqui também o reino dos céus, é como um rei que preparou um banquete de casamento para seus filhos, enviou os seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viessem, mas eles não vieram. Então, os homens que deveriam estar, os melhores convidados, a minha lista VIP de preferência, os que eu procurei chamar primeiro, porque numa festa de casamento sempre tem a lista dos primeiros, os mais importantes, que é o nosso pai, nossa mãe, mas tem os outros que podem vir, ou tem uns que jamais eu chamaria. Os que eram melhores,
para a minha lista de casamento, rejeitaram. Todos dando desculpas esfarrapadas e todas as desculpas estão relacionadas a problemas e situações cotidianas do nosso dia a dia. Essas pessoas estão preocupadas com as coisas da vida. Eu preciso cuidar de um meu gado, eu preciso cuidar de tal coisa. Todos estavam cuidando das coisas que eles tinham na terra e despreocupados com se alegrar e entrar nesta festa, nesse banquete de casamento. Então, ele enviou os servos para anunciar, os mensageiros para dizer, haverá um banquete de casamento, o rei está fazendo para o seu filho, venham para o banquete. Mas eles não lhe deram atenção. Saíram um para seu campo, outro para seu negócio, os restantes agarrando seus servos, maltrataram eles e mataram. Então, tem duas coisas aqui importantes de entender. São duas coisas que acontecem com os mensageiros do evangelho. Ou vão rejeitar, e simplesmente rejeitar, ou vão começar a perseguir e maltratar até que ele morra. São duas coisas que acontecem com os mensageiros deste banquete. E qual era o motivo deles apenas rejeitarem os mensageiros do banquete? Eles estão preocupados com o que receberam ou com o que têm. A bênção que Deus lhe dá hoje pode ser justamente a sua preocupação de amanhã que vai rejeitar o Deus da bênção. As bênçãos podem se tornar maldições se você perder o acesso, o contato e não der prioridade à fonte da bênção e o abençoador. O Deus da bênção tem que ser mais importante do que a bênção de Deus na sua vida. E quando nós estamos com o coração voltado às coisas que nós temos, estamos preocupados demasiadamente com o que recebemos, isso é uma pedra de tropeço. E eu li em Deuteronômio ontem, que diz assim, Deus, essas coisas que vocês estão recebendo vai servir a vocês como pedra de tropeço. Os meus presentes vai provar o seu coração. Então, muitas coisas que nós temos acesso não é para que você se preocupe com elas ou ache que elas são mais importantes que Deus. Deus vai provar o nosso coração, nos dando coisas e colocando à prova o que é mais importante. A bênção de Deus ou Deus que te abençoou. E aquele que estiver disposto a abrir mão e demonstrar que Deus é mais importante, esse é bem-aventurado. Esse passou na prova, esse foi aprovado por Deus. E é uma das coisas que Jesus sempre ensina aos seus discípulos para que não caia nesse tipo de pedra de tropeço. O rei ficou irado porque eles estavam matando seus mensageiros. E aí enviou um exército, destruiu aqueles assassinos, mataram aqueles que estavam maltratando seus servos, queimou a cidade deles. Qual é a cidade que Jesus está profetizando na parábola? A cidade de Jerusalém, a qual era matadores de profetas. Jesus vai repetir isso com mais clareza em Mateus 23, no próximo capítulo. O que é importante a gente entender é que Jesus está falando em parábolas, mas são coisas reais. Jesus está falando sobre o povo de Israel e sobre a rejeição que esse povo tem e como eles se comportam e por que eles estão se comportando dessa forma. Os fariseus e os sacerdotes estavam muito mais preocupados com o seu cargo, com o dinheiro que ganhavam, com a posição de fama que eles tinham, com a recompensa dos olhos humanos e estavam esquecendo daquele que é sobre todas as coisas. Como Paulo disse, eu tive tudo como esterco, ou entreguei tudo como se nada fosse importante. Porque para mim, a posição que eu tenho, aonde eu nasci, o ensino que eu recebi, poderia para mim ser uma soberba em meu coração. Eu poderia me orgulhar e me colocar em uma posição, mas eu perco esses benefícios para que eu possa alcançar a sabedoria, o conhecimento e a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Então é muito importante no nosso coração a gente entender. Jesus se revela quando a gente tem um coração simples e humilde e está buscando as coisas da forma que Deus instituiu como mais importante. O que agora o rei vai fazer é que é muito estranho. Ele vai dizer assim, vão às esquinas, convide para o banquete
todos os que você encontrarem. Quer dizer, a vista que era restrita, agora não é mais restrita. Se tornou pública. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Gente boa e gente má. Quer dizer que todas as pessoas, independente do seu caráter, estão sendo chamados para esta festa. E esta festa agora está sendo aberta. A rejeição daqueles que aparentemente mereciam gerou agora uma abertura para o ingresso daqueles que jamais estariam nesta lista. Então, aquilo que era para muitos impossível, agora se tornou possível. E o critério agora não é se você é bom ou se você é mau, é apenas se você deseja estar, se quer obedecer, se vai ouvir o chamado do rei ou não. O que isso nos ensina é que o reino de Deus não é para aqueles que desprezam a mensagem e o rei. É para aqueles que honram a mensagem e o rei e seus mensageiros. É para este ao qual o reino está destinado. E assim como um dia aqueles que rejeitaram foram condenados, você, se hoje rejeitar, terá o mesmo fim. Olha só, mas quando o rei entrou para ver os convidados, ainda notou um homem que não estava usando vestes nupciais. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem ficou calado. Por que as vestes nupciais ou as vestes que estão relacionadas ao casamento são importantes? Porque a veste na Bíblia está relacionada a atos de justiça. Apesar daqueles homens serem chamados, mesmo sendo bons ou sendo maus, para adentrar nestas festas ele precisa estar revestido de uma identidade ao qual não é dele. Porque assim como nós não somos bons, ou mesmo sendo bons ou sendo maus, precisamos nos vestir de Cristo para estar diante de Deus, estes homens precisavam se vestir com uma veste ao qual torna eles dignos de assumir ou de entrar nesse banquete. Estas vestes estão sendo dadas àquele que está ouvindo o chamado do rei, e aquele que não se vestir com esta veste ainda pode ser rejeitado. Olha o resultado. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem essa veste nupcial? O homem ficou calado. Então o rei disse aos que serviam: amarrem a ele as mãos e os pés e lancem ele para fora nas trevas exteriores, ou nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Quer dizer que muitos foram chamados, mas ele disse que este homem sem a veste não poderia ser escolhido. Então é importante a gente entender que não é de qualquer maneira que se vive para este reino. Este reino é aberto a todos, porém, para entrar e viver, e experimentar e andar com Deus, você vai entender que você precisa assumir os riscos ao qual esse chamado vai lhe promover. E o risco é de vida, o risco é de perder a sua vida, deixar os seus desejos para que você possa experimentar o poder de Deus. Então os fariseus saíram e começaram a planejar como iriam prender Jesus através das próprias pregações de Jesus. E eles sempre quebravam a cara. Eles perguntaram a Jesus: é lícito dar tributo a César? E Jesus falou a eles: por que me tentais, hipócritas? Mostrem a mim uma moeda. O que tem nessa moeda? Qual imagem está ali? E eles disseram: a imagem é de César. Então Jesus falou: se essa moeda tem imagem de César, dê a César o que é de César. Agora, se tem algo que tem a imagem de Deus, dê a Deus o que é de Deus. E algumas pessoas entendem esse texto de algumas formas, mas o que Jesus deixou explícito é que César recebe o que é de César e Deus recebe o que é de Deus.
E ao ouvirem essas coisas, eles ficaram tão admirados que se retiraram sem falar mais nada. E ainda diante desses questionamentos, veio um grupo chamado de saduceus. Os saduceus, eles eram conhecidos por aqueles que não eram crentes nos mistérios de Deus e no poder de Deus. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, em aparição de espíritos, nessas questões que em toda a Bíblia é citada. E eles vão questionar Jesus acerca da ressurreição, dizendo a eles, Moisés disse que se um homem casa-se com essa mulher, uma mulher morre, então o seu marido morre, a mulher deve se casar com o seu irmão mais próximo. E o que aconteceu foi que essa mulher casou 7 vezes e os 7 homens morreram. Aí ele falou, perguntaram a Jesus, na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? E Jesus falou que na ressurreição esta questão não é importante. Primeiro que nós sabemos que o casamento é até que a morte nos separe. E Jesus falou que na ressurreição não existe essa questão de casado ou não. Que agora estamos em outro tempo, em outra estação. E ele disse, vocês estão enganados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Os fariseus estavam enganados por causa da hipocrisia, mas os saduceus estavam enganados por causa de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que nos trata é que é importante a gente assumir uma vida de leitura da palavra e de oração, de experiências com Deus poderoso e de experiências também com o conhecimento da palavra para que a gente não seja enganado. O que está escrito é que Jesus disse, não foram os sacerdotes, não foram os saduceus, não foi João Batista. Quem disse que era importante conhecer as Escrituras e também o poder de Deus foi o próprio Jesus. E quando Jesus foi questionado sobre isso, ele disse que vocês não ouviram nas Escrituras, vocês não leram lá, que Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó como se eles estivessem vivos. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Porque quando Deus trata desses homens que são justos, não tratam como eles se estivessem mortos, mas como se estivessem vivos, porque assim eles estão. Estão vivos com Deus e irão ressuscitar. Alguns deles, inclusive, ou todos eles, provavelmente, do Antigo Testamento, já podem ter ressuscitado. Como diz aqui no texto, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E então questionaram a Jesus mais uma vez, pois os saduceus já haviam deixado e os fariseus voltaram para ficar questionando Jesus. Qual era a lei mais importante do mandamento de Moisés? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, o maior mandamento, e o segundo, semelhante a esse, é o ame o seu próximo como a si mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas dependem desses 2. Mas não é toda a Escritura que depende desses 2. Não é todos os mandamentos, inclusive de Jesus. Esses 2 mandamentos é o que fundamentam a lei e os profetas. E Jesus também não disse, basta vocês obedecerem essas 2 coisas e está tudo certo. Não, estas coisas estão fundamentando todos os... Ou seja, toda vez que você cumpre um mandamento, esses 2 estão embutidos nele. Tem que haver amor a Deus acima de todas as coisas e também tem que haver amor ao próximo da mesma forma que você se ama. Mas no mandamento de Jesus, nos ensinamentos de Cristo sobre este novo reino ao qual ele está ensinando, no livro de João, Jesus já diz outra coisa. Ele diz, amai aqueles que não vos amam. Amai da mesma forma que eu vos amei.
não é mais amar da forma que você é capaz de amar, não é amar do mesmo jeito que você tem capacidade de amar a si mesmo, mas era amar no nível que Jesus amou. Antes, na lei de Moisés e nos profetas, o mandamento ao qual você suportava era ame as pessoas. Em que nível? Da mesma forma que você consegue se amar. Agora o nível é outro. Ame as pessoas, mas de que forma? Como eu me amo? Não. Como Jesus amou vocês. E como ele se entregou e deu a sua vida por vocês, um novo mandamento vos dou. Porque não há maior amor existente do que aquele que dá a sua própria vida por resgate de alguém, por o seu próprio amigo. E Jesus ainda entregou a vida pelos seus inimigos. Por isso que em Mateus capítulo 5 ele ensina: amai os vossos inimigos. Lembra que nós lemos, eu porém vos digo. Quer dizer, Moisés disse, vocês podem amar e amar do jeito que vocês têm a capacidade. Mas eu porém vos digo, sejam agora além do que vocês faziam antes. Amem ainda os vossos inimigos. Falem bem de quem fala mal de vocês. E orem por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. E já já nós vamos ver Jesus fazendo isso. Ainda nesse assunto, Jesus é questionado sobre ser Cristo, ele ser Cristo. Jesus mesmo interrogou agora aqueles homens chatos, fariseus, que se reuniram o tempo todo para perseguir ele. Jesus perguntou a eles o que estava escrito no livro de Salmos. Davi disse em profecia, disse Davi, o que vocês pensam a respeito do Cristo e de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam. Aí Jesus disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito de Deus, o chama de Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado ou debaixo dos teus pés. Se Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder Jesus e daquele dia em diante ninguém nunca mais se atreveu a perguntar nada para ele. Então Jesus utilizou uma palavra onde em espírito Davi via o próprio Deus prometer a Jesus, Deus no seu trono, prometer a Jesus no trono agora recebido de Deus, falando assim, eu colocarei todos os seus inimigos debaixo do seu pé, aguarda. Esta profecia de Davi, a visão que Davi teve foi, o Senhor disse ao meu Senhor, o Deus Pai disse ao Deus Filho. Mas os fariseus não entendiam esta profecia. E por causa da falta de entendimento, e porque foram questionados acerca da identidade ao qual eles estavam rejeitando, Jesus, em outras palavras, está dizendo, vocês nem sabem quem é o Cristo e estão brigando comigo sobre o que eu ensino sobre quem ele é? Se vocês não conhecem a profecia e não entendem ela, como podem lutar ou matar ou brigar por algo que vocês não entendem? E assim nós concluímos Mateus capítulo 22 e no próximo ensino a gente vai continuar capítulo 23 em diante, certo? Então vamos orar.